Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Sérgio. Hoje a gente vai dar prosseguimento à matéria de Física 2. A gente vai entrar no capítulo Rotação dos Corpos Rígidos. Então a gente vai começar com uma introdução. O último capítulo foi Oscilações, a gente fechou ele completamente. A gente agora vai entrar no último capítulo do nosso semestre. E eu vou começar com uma introdução. Pessoal, imagine que a gente pega uma barra, sei lá, uma vassoura, o cabo da vassoura, por exemplo, e você joga o cabo da vassoura. Imagine que você pegue ele, por exemplo, na extremidade ali e joga esse cabo e arremessa esse cabo aí no espaço. O que vai acontecer é que o movimento dele é uma combinação de dois tipos de movimento. Um, que é o que vocês já estudaram bastante, que a gente chama de translação, em que vão ter velocidade, aceleração e assim por diante. E o outro movimento, que é deixado um pouco de lado, é a rotação. Então o que a gente vai fazer é estudar a rotação desse tipo de objeto, beleza? Então vamos começar um pouquinho aqui. Então imagine que a gente arremesse uma barra, só para você ter isso anotado aí no seu caderno, e a gente lança essa barra. Num certo ponto da trajetória, o movimento vai ter duas componentes, ou o movimento vai ter dois tipos, ou melhor, eu vou ter dois tipos de movimento. Um é a translação, em que é a variação da posição do centro de massa em relação ao tempo, tá? Em relação a uma origem do movimento. Então imagine ali, ó, que num dado instante a barra o movimento começou lá na origem, lá no centro de x, y e z, lá naquele zerinho, e agora num certo intervalo de tempo ela está naquela posição P ali, o centro de massa. Então eu posso descrever esse tipo de movimento como as coordenadas ou como as componentes do vetor posição em função do tempo. Eu te extraio a aceleração, extraio a velocidade e assim por diante. Derivando uma vez, derivando duas vezes e assim por diante. Tá? Então, no espaço tridimensional, eu vou ter uma posição x, y e z do ponto P num dado tempo t. Agora, eu vou ter mais uma rotação, e essa rotação é um pouquinho mais complicada para descrever, em relação ao sistema de eixo que estão lá na origem. Então dá uma olhada, imagina que no instante inicial a barra estava assim, tá? Então eu tenho x, y e z ali, esses eixos são os eixos da origem, e num certo intervalo de tempo, lá no ponto P, a barra está com uma certa rotação. Ó. Se você reparar, eu tenho um ângulo em relação a cada um dos eixos aqui. Então imagina que, se você reparar, eu vou ter um ângulo em relação ao eixo Z, um ângulo em relação ao eixo X e um ângulo em relação ao eixo Y. Estou chamando isso de alfa X, alfa Y e alfa Z. Beleza? Então, descrever a rotação no espaço tridimensional é extremamente complicado quando eu quero descrever em termos desses eixos. Sobretudo se o objeto tiver uma forma muito complicada, tiver uma forma, uma simetria, uma baixa simetria. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. A gente pode descrever um movimento, ou melhor, o movimento completo desse corpo é descrito quando eu conheço todas as componentes x, y e z, tanto da rotação quanto da translação. Então quando eu sei os pontos em função do tempo, então eu tenho a equação horária para x, para y e para z, e eu tenho a equação horária agora da rotação, que não vai ser mais x, y e z, mas os ângulos em relação a esses eixos. Então é alfa x em função do tempo, alfa y em função do tempo e alfa z em função do tempo. Beleza? Então, cada coordenada dessa, a gente chama, ou cada coordenada dessa em relação ao tempo, a gente chama de grau de liberdade. Então, se a gente reparar um movimento em três dimensões, ele possui 6 graus de liberdade. 3 para a posição e 3 para os ângulos. Logo, o movimento generalizado do corpo rígido possui 6 graus de liberdade ali, que é o que estou escrevendo. Beleza? O que é um corpo rígido? É bom a gente comentar sobre isso. A definição ela é bem simples. É um corpo cujas distâncias entre dois pontos quaisquer desse corpo permanece constante, independente do tempo, independente da força que eu aplique, beleza? Então é óbvio que se eu pegar, por exemplo, um elástico, ele não é um corpo rígido. As distâncias, se eu pegar dois elementos de massa quaisquer desse corpo, a chance que eu tenho quando eu aplicar uma força é bem grande desses dois pontos terem a distância variada. Então deixa eu fazer um desenho que você vai entender melhor.
Então imagina que eu tenho aquele retângulo ali, tá? Imagine dois elementos de massa, um elemento de massa ali dm1 e um elemento de massa dm2. A distância entre aqueles dois pontos vai permanecer constante em todo o movimento. Beleza? Agora vamos imaginar um exemplo bem simples agora de um fluido. Assim. Vamos pegar, por exemplo, um gás. Se eu olhar esse gás do ponto de vista microscópico, ele não tem massa em todos os pontos, ele não é contínuo, ele é discreto. Eu tenho uma molécula aqui, uma molécula ali e assim por diante. Se eu pegar duas moléculas quaisquer, M1 e M2, em função da temperatura, da pressão e do volume, a chance de eu ter uma variação da distância entre elas é muito grande, porque a velocidade delas podem estar, e a grande chance de estar, com sentido e direções opostas, ou diferentes. Então aquele D varia no tempo. Isso define para mim o que eu chamo de corpo rígido e o corpo não rígido. A gente chama corpo não rígido de sistema de partícula. Só que o sistema de partícula, que nada mais é que um conjunto de partículas, cada elas independentes ou não, ele pode ser de dois tipos. Ó, então eu tenho aqui no sistema de partícula que é discreto. Por que discreto, professor? Porque eu tenho uma molécula ali, outra molécula lá e assim por diante. Então não é contínuo. Eu posso tratar um sólido, eu posso tratar um corpo rígido também como um sistema de partículas, só que é um sistema de partícula diferente. Por quê? Porque cada uma das partículas vão estar coladas uma na outra. Então é o que a gente chama de sistema de partícula contínuo. Então dá uma olhada, olha os elementozinhos de massa ali que eu estou marcando. Está um do ladinho do outro e as distâncias entre eles não variam. Tá ok? Então eu tenho um sistema de partículas. Por que isso, professor? Porque quando eu for integrar, por exemplo, alguma característica do corpo rígido, é interessante que eu integre em cima dos elementos de massa dele, ao longo do volume dele, tá? Isso é importante para a gente fazer uma analogia daqui a pouco. Então dá uma olhada aqui rapidinho. Então eu tenho um sistema de partícula discreto, que nada mais é que um fluido, um gás, a água e assim por diante, em que eu tenho que somar os elementos de massa para ter a massa total, tá? Isso aqui é a massa total. Deixa eu pegar uma caneta vermelha. Então, se eu quiser a massa total, eu somo cada uma das massas de cada molécula. Agora, se eu tenho um sistema de partícula contínuo, que no caso é um sólido, eu tenho que integrar ao longo do formato do corpo cada um dos elementos de massa. E como as distâncias são constantes, isso é bem fácil de fazer, ou pelo menos se a forma for simples, é relativamente não muito complicado. Beleza? Então imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenho dois halteres presos a uma barra e eu quero saber a massa total desse sistema. A massa total desse sistema vai ser o seguinte, muito fácil, ó, eu tenho dois sistemas discretos, os discretos são as massas, então é 2 vezes a massa de cada halter, muito simples. E se eu quiser, esse é discreto, e se eu quiser saber a massa da barra, e eu não tiver uma balança, eu não tiver como medir isso, é muito fácil também, é só eu pegar um elemento de comprimento da barra, então eu vou chamar de dl. Esse comprimento muito pequenininho da barra, imagina que o comprimento total da barra seja de 0 até L, tá? Deixa eu marcar aqui, de 0 até L. Então imagina que eu pegue uma fatiazinha elementar dessa barra, é óbvio que não vai ter uma massa M, vai ter uma massa muito pequena, que é dm. Então eu venho aqui e escrevo o seguinte, ó. Se eu procurar a densidade do aço, em geral essas barras são feitas de aço, eu procuro lá e vejo a densidade desse negócio. Aí fica fácil fazer uma relação aqui, uma substituição nessa integral. Ó. Eu tenho a densidade, aí eu sei que a densidade ela é constante, tá? Então ela é a relação da massa pelo volume. Se eu pegar o volume total, aqui eu estou pegando massa pelo comprimento, estou admitindo que isso aqui seja unidimensional. Então é massa pelo comprimento. Então se eu pegar um comprimento pequenininho, eu vou ter uma massa pequenininha. Então como esse cara aqui é constante, a relação é verdadeira. Logo, eu posso escrever assim, que o elemento de massa, dm, é igual a lambda, que é a densidade, vezes dl. Aqui a gente chama de densidade linear, tá? Então, se eu pegar agora aqui, ó, se eu pegar dm, professor, não estou entendendo. Fica tranquilo que você vai entender daqui a pouco, tá? Eu só quero que você, num primeiro momento, entenda o porquê que é diferente os dois. Porque o outro é só somar. Agora, no outro caso, eu tenho que pegar aqui, ó, e vou substituir dm. Por quê? Porque eu estou integrando de uma forma eu estou integrando numa geometria, que é o corpo,
o elemento de massa. Então a gente faz uma substituição aqui. Substituição de variável. Então vai ficar assim. No lugar de dm eu vou pôr lambda dl. De quanto a quanto? De 0, que é o começo da barra, até o final da barra. Beleza? Isso é o processo contínuo de integração. Essa é uma troca de variável. Então, vamos ver aqui um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente tem em sistemas unidimensionais, e é bom que a gente faça essa relação agora, para depois lá na frente não precisar ficar fazendo, é o seguinte. Quando a gente tem um sistema unidimensional, a gente está tratando basicamente de linhas, ou seja, não tem espessura. Então a gente tem o que a gente chama de densidade linear de massa, ou densidade linear só. Então o elemento dm nada mais é que lambda dl. Lambda é a densidade linear. Quando a gente vai falando de sistemas bidimensionais, a gente está falando de áreas, cuja espessura é muito fina. Então eu tenho a densidade superficial de massa, só a densidade superficial. Então o dm vai ser o seguinte, ó. dm é igual a sigma dA, que é a área. Professor, mas o que é o lambda aqui? O lambda, nesse caso aqui, é a densidade linear. E o que é o sigma? O sigma é a densidade superficial. E para sistemas tridimensionais é a densidade que a gente conhece, que é a densidade volumétrica, que é massa por volume. Então eu passo o volume multiplicando, então eu vou ter que lambda é igual a ρ dV. Beleza? Isso é importante para a gente poder depois trocar nas integrações. Vocês vão ver um exemplo abaixo disso aqui. Então se eu pegar um fio ali, ó, imagina aquela linha, deixa eu voltar, aí eu venho e pego um elementozinho do fio. Deixa eu só comentar uma coisinha antes aqui. Pessoal, esses caras aqui, a gente admite que sejam constantes. Por que constantes? Deixa eu marcar. Esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui, sejam constantes no fio, na placa, no volume. Por quê? A gente está admitindo que não existe nenhuma variação da densidade, nem existe nenhuma descontinuidade nessa densidade, tá? Então a gente admite que ele é constante. Ou seja, se eu pegar a peça toda, o comprimento todo, eu vou ter a massa toda. Ou seja, se eu pegar um pedacinho pequenininho, eu vou ter uma parcela dessa massinha. E a relação sempre é constante. Então se eu pegar aqui dm por dl, eu vou ter sigma. Vou ter lambda, aliás. Se eu pegar dm por dA, eu vou ter sigma. Se eu pegar aquele elementozinho de volume ali, dv, que vai ter um dm. Se eu pegar dm por dv, eu vou ter ρ. Independente se eu pegar a massa da esfera, a razão do volume da massa pelo volume é sempre constante. Da área pelo volume é sempre constante. E do comprimento da massa pelo comprimento é sempre constante, beleza? Eu tô meio confuso aqui, mas é que eu falei... É sempre o comprimento dividindo a massa, é sempre a geometria dividindo a massa, tá? Então aqui no caso aqui é dm por dv. Beleza? É sempre alguma propriedade geométrica, uma propriedade espacial, dividindo a massa aqui que vai me dar o lambda, o sigma e o ρ. Professor, mas como é que eu sei esses caras? Em geral, o problema te dá o valor deles. Aí por isso que é mais fácil. Mas vamos ver um exemplo aqui que vocês vão entender. Tá? Então, vamos ver aqui. Eixos principais de rotação. Pessoal, quando você joga alguma coisa, quando você arremessa alguma coisa, vai existir uma rotação preferencial para essa coisa. Então a gente admite que existam eixos preferenciais de rotação. Em geral, esses eixos preferenciais de rotação, eles sempre passam para o centro de massa. Então imagina que eu tenho ali uma peça, um cilindro qualquer, o centro de massa está ali, ele preferencialmente vai estar girando ou vai estar rotacionando em torno desse eixo aí. Então a posição do centro de massa é a integral da distância dos pontos da peça, dos elementos dm, sobre a massa total. É uma média ponderada, tá? Então vamos calcular o seguinte, ó. Vocês vão ver agora a aplicação disso, e pode parecer simples, vocês vão ver como é meio complicado. Imagine que eu tenha uma placa retangular de espessura
quase infinitesimal, de lado 2 metros e 3 metros. E eu quero saber o centro de massa dessa placa triangular. Tá? Então eu quero saber o centro de massa ali. Então eu vou colocar aqui, só para eu traçar uma coordenada, eu vou colocar um sistema de eixo ali desse jeito na placa. Então a minha origem está ali. Então o vetor posição do centro de massa vai ser em relação àquele ponto ali, ó. Então ele vai ter um vetor R, que é o que me dá a integral aqui, ó. Ele vai me dar um R do centro de massa. E esse R vai ter uma componente, se você olhar, uma componente X do centro de massa e uma componente Y do centro de massa. Se eu quero achar alguma coisa, eu preciso saber a coordenada desse ponto. Beleza? Se fosse em 3 dimensões, eu teria mais uma componente Z. Seria um diabo de calcular, mas daria para fazer. Então vamos fazer junto, ó. O que eu faço? Primeiramente eu vou pegar um elemento bem fino ali de DA. Por quê? Por que DA, professor? Porque isso é uma placa, isso é uma superfície, então é um elemento de área. Vou pegar um elemento de área. Esse elemento de área vai ter um volume, aliás, vai ter uma massa dm. O que eu posso dizer a respeito desse elemento de área? Que ele tem uma espessura muito fina, que eu vou chamar de dx, e uma altura, que eu vou chamar de y ali. Beleza? Então o que eu estou fazendo? De cara, ó, não sei se você está conseguindo ver o que eu estou fazendo, eu estou tentando usar essa equação de cima e estou substituindo esse dm aqui pelas propriedades que a gente viu no slide anterior. Então o que eu estou fazendo? Ó, eu peguei uma fatia para substituir na integração, eu preciso trocar aquele diferencial ali. Eu estou pegando uma espessura, uma área fininha da placa, um elemento de área que tem uma área dA, e estou fazendo umas relações aqui. Estou dizendo esse elemento dA, ele nada mais é que o produto da altura y vezes dx, que é a espessura dele. Tá? Então vamos aqui. Então, o que vai acontecer? E qual é a posição x desse cara? A posição x em relação à origem é x. Tá? Vai de 0 até x ali. Então, por que isso, professor? Porque eu posso vir agora para o slide pro lado de cá e escrever assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Esse negócio é chato pra caramba pra fazer. Vamos lá. Então, o que eu fiz aqui? Vamos voltar um pouquinho mais. Então, eu peguei a equação que está aqui, ó. Coloquei esse m aqui. Como esse m aqui está dividindo toda a integral, coloquei ele aqui para frente. Ficou 1 sobre m. Então, a posição do centro, x do centro de massa vai ser 1 sobre m. Vezes a distância Rx, ó, o Rx aqui. O Rx aqui é a distância desse cara aqui até aqui, ó. Beleza? Vezes dm. Só a expressão que está ali com as bolinhas vermelhas é exatamente a mesma expressão que está do outro lado. Vai ficar 1 sobre m. O Rx é o x. Sigma dA. O que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo a troca, ó. Olha na parte de cima ali. O dm é sigma dA no caso da placa. Então é só a gente continuar aqui, ó. Distância é x. Aí vamos continuando. Como o sigma é constante, ele pode ir para fora da integral. Tá? Se a gente olhar o sigma, o que é o sigma? O sigma ele não é constante, ele é a massa toda da placa dividido pela área toda da placa. Qual que é a massa toda da placa? É m. E a área da placa? A área da placa é a área do triângulo retângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. Então, o sigma tem valor de m sobre 3. Beleza? Então tá ali, ó. Pus o sigma para fora, depois eu posso trocar ele pelo valor dele. O que eu fiz? O x nada mais é que, já veio, o x era esse cara aqui, ó. O x é esse cara aqui, beleza? Que é a distância daquele elemento de massa de área lá. Aí ficou assim. O dA, a gente viu que é y dx, de 0 a 2. Eu vou integrar isso aqui em dx, tá? Então fica para mim o seguinte, a posição x do centro de massa
Vou trocar agora o sigma, vai ficar então no lugar do sigma m sobre 3, e o m que estava aqui, ó, veio. Então vai cortar aqueles dois m's ali. Vai ficar de 0 a 2, x, y dx. O que eu posso dizer a respeito do y ali, pessoal? Como que o y varia com x? O y varia com x pelaquela equação de reta ali, ó. Que está ali, ó, que eu estou marcando agora. Y ali, a gente sabe que a equação de reta é igual a x mais b. O b é onde começa a reta. A reta começou na origem, coeficiente linear. O a é o coeficiente angular. O coeficiente angular é ΔY por ΔX. Então, é 3 por 2x. Então, a relação entre y e x é 3 meios de x. Beleza? Agora, sim, eu posso trocar tudo. Cortou o m ali, vai sobrar 1/3 do lado de fora. Integral de 3 meios. Aí vai ficar x vezes x quadrado, dx. Então, já dá pra gente, primeira coisa, cortar ali, ó. Antes de pôr o 3 para fora, eu já corto ele. Sai o meio. Vai ficar integral de x quadrado, vai ficar x ao cubo sobre 3, de 0 a 2. Ou seja, vai ficar multiplicando ali, ó. Já vou substituir o x igual a 2, vai dar 2 ao cubo, que dá 8. 8 sobre 3. Multiplica em cima e embaixo. Vai dar 4/3, aproximadamente 1,33 metros. Então, o x do centro de massa, ó, vou lá marcar no gráfico, é aproximadamente 1,33 metros daquela origem ali. Agora vamos fazer o y. O y eu vou escrever assim, porque talvez fique mais fácil de você ver. Eu deitei a placa, tá? Não mudei nada. Peguei o sistema de eixo que estava aqui na esquerda e deitei ele aqui na direita. Então, ficou assim, ó. 2 e 3. Beleza? Vou pegar um elemento aqui de área, dA, que vai ter uma espessura que eu vou chamar de, se você olhar agora, a espessura não é dx, a espessura é dy. Tá projetado lá no eixo y, dy. E vai ter uma certa altura ali, só que dá uma olhada, ó, a altura, quanto que vale a parte dela? Ó, a parte aqui não é x, porque não tem placa ali no vermelho, tem placa só na parte amarela, então é 2 menos x, que é aquele trecho aqui que eu estou circulando agora. Beleza? Isso aqui vale quanto? 2 menos x. dy. Beleza? Então a posição y do centro de massa é 1 sobre m, estou só copiando a integral, de ry dm. Professor, o que é o ry? Ry é a distância da origem até aquele elemento de massa ali. Beleza? Que eu vou chamar de y. Então a integral de y, tá? Tô rm. Aí o sigma eu já pus ali, a gente sabe que dm nada mais é que sigma dA. Então o sigma ali, ó. Olha o dA. Ih, meu Deus do céu. Volta tudo aqui. 1 sobre m, sigma. O que é o dA? 2 menos x dy. Tá ali. Troquei. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu vou passar o sigma para fora, e já vou trocar o valor dele, que a gente viu em cima, que é m sobre 3. O m já estava fora porque ele vem da equação, corta, corta. Aí, o que eu já fiz aqui? Só copiei, fiz nada ali, ó. Antes de eu continuar aqui, o que eu vou fazer? Pessoal, eu sei que, ó, dá uma olhada, eu vou circular em vermelho do lado de lá. Eu sei que y é 3 meios de x, então eu sei que x é 2/3 de y. Tá beleza? Então vou substituir ali no lugar. Por que você vai fazer isso? Pelo seguinte, ó, eu tenho uma integral em y e eu tenho integrando em x. Vou trocar esse x aqui por y. Então troquei ali. dy. Beleza? Cortou o m com m, 1/3. Vai ser integral do quê? Faço a distributiva ali com aquele y que está na frente. 2y dy menos a integral de 2/3 de y ao quadrado dy. De quanto a quanto? A placa tem quanto em y? Ela vai de 0 até 3. As integrais vão de 0 até 3. Aquela integral ali é 2, vai ficar 2
y ao quadrado sobre 2, cortou, cortou. Aquela integral ali também é fácil, vai ficar 2/3 y ao cubo sobre 3. Beleza? De quanto a quanto? De 0 a 3, de 0 a 3, que é o tamanho da placa em y. Então vai ficar o seguinte, ó. Vem aqui pro canto. Vai ficar o y ao quadrado vai sair primeiro aqui, então vai ficar y ao quadrado sobre 3. Do outro lado ali, o que sobrou para mim? Vai sobrar... Deixa eu mostrar para você o que eu fiz. Vai ficar 3 ao quadrado daqui de baixo, com mais um 3 aqui. Então vai ficar 3 ao cubo. Beleza? E a parte de cima? Vai ficar 2y ao cubo, que está ali anotado. Beleza? Então vou mandar bala aqui, ó. Daí vou substituir os limites. Vai ficar 3 ao quadrado sobre 3, menos 2 vezes 3 ao cubo sobre 3 ao cubo. Corto o 3 ao cubo com 3 ao cubo, corto o 3 ao quadrado com 3 embaixo. Então vai ficar 3 menos 2, então a posição y daquele centro de massa, em relação à origem, é 1 metro. Então voltando aqui, ó. Se você olhar o desenho lá da esquerda, você vai ver que o centro de massa ele tem coordenada x 1,33 e a coordenada y 1 metro. Beleza? Então esse é o centro de massa dessa placa retangular. É por isso que eu precisei desses elementos, que é para a gente poder calcular essas relações aqui, essas integrações. Vai ter uma outra grandeza também que vai usar bastante isso, que é o momento de inércia. A gente vai ver isso com mais calma para frente. Então vamos falar um pouquinho sobre a cinemática da rotação. Pessoal, a cinemática da rotação, ela precisa ser descrita em termos de um eixo. Por quê? Cinemática, se você se recorda, a cinemática da translação, são as funções horárias de x, de y, de z. Lembra aquele negócio, a fórmula do sorvete, assim por diante. Eu estou estudando a rotação, não as causas da rotação ainda, beleza? Isso a gente chama de cinemática. Quando eu estudo as causas do movimento, aí é a dinâmica. Então vamos falar um pouquinho da cinemática. Se eu quero descrever a rotação de um corpo, ou se eu quero descrever a translação de um corpo, eu preciso definir um sistema de eixo. Aquele sistema de eixo que eu mostrei no primeiro slide, ele é meio complicado porque ele roda junto com o sistema. Ele roda junto com a peça. Então o que a gente vai fazer é fixar um sistema de eixo e a rotação é em torno desse sistema de eixo. Então dá uma olhada aqui para mim o seguinte, ó. Então imagine que eu pego o centro de massa, coloque os eixos de rotação ali. Vou colocar um eixo que passa pelo centro da placa, pelo centro da peça, tá? Então eu peguei a barrinha ali, ó, presta atenção nisso aqui. Coloquei um eixo X, que é perpendicular ao comprimento, o eixo Z, que é perpendicular ao comprimento, e o eixo Y, que é alinhado à metade do comprimento ali. O que vai acontecer? Essa peça agora pode girar em torno desses eixos. Se ela girar em torno de Z, ela vai ter uma rotação que está ali, ó, que eu marquei. E a rotação de Z é muito parecida com a rotação de X. Ó. A rotação de Z acontece num plano horizontal e a rotação de Y acontece num plano que passa pela vertical. Beleza? Agora dá uma olhada na rotação em Y, que interessante. A rotação em Y é diferente desses dois eixos. Então, dá uma olhada para você ver. É diferente eu rotacionar eles assim, essa barra assim, ou rotacionar essa barra assim, ó. Dá uma olhada que legal. Se eu rotacionar ela em torno de Y, você vai ver que ela gira em torno do seu próprio eixo ali, ó. Beleza? Então percebe que existe uma diferença, eu gasto uma quantidade de energia diferente para rotacionar ela em X e Z ou em Y. Tá ok? Então por isso que a gente vê eixos principais de rotação. Ela vai preferir rotacionar, se eu pegar alguma coisa, ela vai preferir rotacionar dependendo da peça, dependendo da forma, em eixos que são mais favoráveis. Então vamos ali. Em ambos os sistemas, pessoal, eu tenho que entender como descrever a rotação. Então, para descrever a rotação, eu tenho que descrever ali uma certa varredura angular daquele troço. Vamos pegar ali no eixo Z, por exemplo. Ó, eu vou ter um ângulo θz. Então, essa barra girou um ângulo θ ali para trás. Veio essa parte da direita foi para trás, a parte da esquerda veio para frente. Beleza? Num certo tempo t. Na rotação em torno de y, ela girou em torno ali do eixo y, um ângulo que eu vou chamar de θy, num tempo t. Então eu defino o que a gente chama de velocidade angular. O que é velocidade angular?
Velocidade angular é a taxa de varredura do ângulo, daquele ângulo θ z, θ y, em função do tempo, beleza? É a posição angular. A unidade disso não é graus, pessoal, cuidado com isso. A unidade aqui é radianos por segundo no sistema internacional, porque graus não mede nada, beleza? O professor de fundamentos pode dar uma aprofundada nisso para vocês. Vamos tocar aqui. Então, isso aqui é radianos por segundo, beleza? Então, como é que fica pra gente? Ó, eu vou ter uma velocidade angular em torno de z, que é dz dt. Percebam que ele é um vetor, pessoal. Professor, mas é um vetor que não aponta na direção do ângulo. Não. A velocidade angular ela é perpendicular ao plano ao plano de rotação do objeto, beleza? Então, olha que o θ aumenta ou diminui no plano ali, o z é perpendicular na direção do eixo de rotação. Então, guardem isso. A velocidade angular, ela sempre passa pelo eixo de rotação. Então, a peça está girando em torno desse eixo. Tá ali, ó. Olha o θz ali, o ômega z. Agora, se você olhar agora ali, o eixo ele pode estar para cima ou ele pode estar para baixo, a velocidade angular. Então o que a gente faz é usar a regra da mão direita. A gente apoia os dedos no sentido... Então pega a mão direita, a gente apoia os dedos na direção do sentido de rotação, o polegar vai dar a direção da velocidade angular. Então quando ele gira, a gente olhando ele assim de cima, no sentido anti-horário, ômega para z, ômega na direção do mais z, ou no caso, a direção para cima. No sentido anti-horário, ou melhor, no sentido agora, se a gente colocar agora, é que tá ao contrário, que você não vai conseguir ver. Mas é assim, ó. Se ele estiver girando, deixa eu só apagar isso aqui, que eu acho que você não vai conseguir ver o que eu quis mostrar. Agora, se ele estiver girando nesse sentido aqui, agora sim, vai ficar fácil de você ver. Tu põe os dedos assim, ele vai estar apontando para baixo. Beleza? Então é só aplicar a mãozinha direita aí e saber a direção do ômega. Então vamos pensar comigo. Eu vou ter um ômega para o x, que é a velocidade angular em x. Eu vou ter um ômega para o y, um ômega para o z e assim por diante. Beleza? Para cada um dos eixos de rotação eu vou ter um valor de velocidade angular. A aceleração é muito simples, é equivalente ao que a gente tem na translação. Se eu tenho a velocidade angular, a aceleração é a derivada dessa velocidade angular. Então, a velocidade angular é radianos por segundo, então fica radianos por segundo ao quadrado. Beleza? Então, eu também vou ter uma para x, uma para y e uma para z, dependendo daqueles eixos ali. Então, o que vai ser... Então eu posso escrever, por exemplo, dz, αz, que é a velocidade angular, como sendo d ômega z por dt, que é igual... Oh, meu Deus do céu, Sérgio. Volta. Então é a variação da velocidade angular pelo tempo. A gente viu que a velocidade angular é dθ dt. Então eu posso escrever também que a aceleração angular nada mais é que a derivada segunda de dθ dt. Só isso. Você já viu isso lá também em mecânica. A da aceleração é a derivada segunda da posição no tempo. Aqui é a derivada segunda da posição angular no tempo. Beleza? Então o que a gente pode fazer é o seguinte. Como a gente fez lá em cinemática, a gente pode fazer lá em cinemática da translação, a gente pode fazer na cinemática da rotação. Eu posso admitir que essa aceleração seja constante. Constante implica dizer que ela é zero ou um número qualquer, mas fixo. E daí eu consigo obter as equações aqui. Ou seja, eu consigo obter as funções horárias das grandezas da rotação. Então, vamos pegar o seguinte. A aceleração não é d ômega dt, a velocidade angular pelo tempo. Passo o dt multiplicando, vai ficar que d ômega é igual a alfa dt. Beleza? O que essa equação branca fala para mim? Ó? Deixa eu voltar aqui. Ela fala assim, sempre que existe uma aceleração, num certo tempo t vai variar um pouquinho a velocidade angular.
Então eu posso obter a variação total somando dos dois lados, integrando. Como a gente acabou de dizer ali, para eu poder obter as equações eu tenho que atribuir alguma coisa para esse alfa. Se esse alfa, deixa eu voltar aqui para você entender, se esse alfa não depender do tempo, ou seja, se ele for constante, somente se ele for constante, ele pode sair da integral, aí eu consigo fazer as coisas que eu vou fazer agora. Então eu vou admitir que ele é constante, ele sai da integral. Integral de d ômega vai ser os limites ali, ó. Então vai ficar integral de dx é x, do limite superior ao limite inferior. Então a integral desse cara é o limite superior menos o limite inferior, tá ali. Ômega t num certo intervalo de tempo menos ômega zero, que é a velocidade angular inicial. Vai ser o alfa saiu para fora, vai ficar a integral de dt, que é t. Beleza? Então tá a primeira função horária da velocidade angular aí pra gente. A velocidade angular num certo tempo é igual à velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo. Opa. Beleza? Então, eu posso pegar agora e fazer a segunda relação. O seguinte, ó. Eu sei que a velocidade angular é a variação da posição angular pelo tempo. Então, eu passo o tempo dividindo, passo o tempo multiplicando. Então, eu vou ficar que a posição angular é ômega vezes dt. Aí, o que essa equação fala para mim? Toda vez que existe uma velocidade angular, num certo tempo, vai variar a posição angular. Se eu quiser a variação total, eu integro os dois lados. Então vai ficar o seguinte, integral vai ficar aqui do limite superior menos o limite inferior. Então, alfa, θ em função do tempo, vai ficar θ em função do tempo menos o θ inicial é igual a... Esse ômega pode sair para fora? Não, a aceleração é constante, mas o ômega depende do tempo. Ó. Então eu tenho a função ômega para substituir aqui. Eu venho e substituo. Vai ficar integral da velocidade angular inicial mais alfa t dt. Então eu venho e abro isso aqui em duas integrais. Ó. Vai ficar a integral de ômega zero dt mais a integral de alfa t dt. Como o alfa é constante, ele sai para fora e fica muito fácil essas integrais. Olha como é que vai ficar. Então a posição angular em função do tempo é igual à posição angular inicial. Puxa, o que você fez? Peguei esse cara aqui que é negativo e passei para lá positivo. Igual eu havia feito na velocidade ali, se você não percebeu isso. Tá ali, passei para fora. Mais, integral, o ômega zero é a velocidade inicial, a velocidade angular inicial, saiu para fora, então vai ficar só um t ali, da integração ali. Mais, o alfa saiu para fora. Integral de t é t ao quadrado sobre 2, por isso que veio meio aqui para frente. Ó. Beleza? Então, observe que a gente tem agora uma equação para velocidade angular e uma equação para posição angular, assumindo que o A seja constante, que o alfa é constante. Perceba que essas equações são equivalentes, pessoal, às equações de cinemática. Ó. Lá em cinemática eu tinha a velocidade em função do tempo, era V igual a V0 mais AT. A posição translacional era x igual a x0, no caso S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Aqui, são absolutamente as mesmas equações, ó, são as mesmas equações, só que agora com uma relação entre grandezas, agora com grandezas que são rotacionais, beleza? Então no lugar de posição eu tenho ângulo. Posição angular. No lugar de velocidade, eu tenho velocidade angular. No lugar de aceleração, eu tenho aceleração angular. Muito fácil de você aplicar essas equações, vocês vão ver daqui a pouco ali. Beleza? Cabe ressaltar que é a mesma coisa. Eu vou ter equações para... Lembra que lá você tinha uma equação da posição em x, uma equação da posição em y, uma equação da posição em z? Um movimento em 3 dimensões. Em 2 dimensões você tinha x e y, que era o que o professor deve ter usado bastante. Aqui é a mesma coisa. Para rotação eu vou ter uma equação para x, para y, para aceleração em x, aceleração em y, aceleração em z, a mesma coisa. Quanto mais dimensões o problema tiver, mais equações eu vou ter que carregar. São todas as funções horárias do movimento. Beleza? Tão complicado quanto o sistema tiver mais dimensões.
Então vamos imaginar um exemplo simples aqui, você vai ver que não é lá com muita grande coisa. Então o problema começa assim. Um disco gira no sentido anti-horário em torno de um eixo que passa pelo seu centro, a 77 rotações por minuto. Letra A. Qual é o ângulo percorrido entre 0 e 2 segundos? Letra B. Num dado instante, melhor, num dado intervalo, ele é acelerado a uma taxa constante de 3,5 radianos por segundo ao quadrado. Após 3 segundos, quantos RPM o disco girará? Beleza? Então vamos pensar comigo. Imagina que o disco está girando. Eu descrevi o sentido anti-horário ali. Então está descrevendo um deteto em função do tempo. Como ele está girando naquele sentido, eu ponho sentido anti-horário. O professor colocou errado aqui. O professor é uma besta. Vamos apagar esse negócio aqui, professor. Vamos apagar essa parada aqui. Sentido anti-horário. Regrinha da mão direita. Põe essa regrinha na mão direita. Então o vetor está para cima aqui, ó. Aqui, belezura, ó. O ômega aqui. Beleza? Tá ali. Velocidade angular ali. Então o módulo daquela velocidade angular ele deu, professor, mas ele não deu, ele deu a rotação, ele deu 77 RPM. Professor, isso é a velocidade angular? Sim, gente, dá uma olhada para você ver. 77 RPM equivale ao ômega, por quê? Porque é 77 vezes. Quanto em ângulo tem cada rotação? Em radianos tem 2π. Dividido pelo tempo. O tempo leva 1 minuto, então são 60 segundos. Fazendo essa conta, 77 vezes 2π dividido por 60, eu vou ter aproximadamente 8 radianos por segundo. Exatamente o que eu quero, que é a velocidade angular, que é constante. Beleza? Então, se ele está dizendo que está girando constante, a alfa, que é a aceleração angular, é igual a zero. Logo, no item A, eu consigo responder agora. A posição angular em função do tempo é a posição angular inicial mais ômega t. Professor, cadê a aceleração? Eu nem escrevi ela aqui, ó, porque ela é zero. O meio de alfa t ao quadrado nem escrevi. Beleza? Aí tá aqui, eu só substituir. Então, a posição angular depois de 2 segundos é a posição angular inicial. Ele não disse nada sobre isso, então deve ser zero. A velocidade angular ali é 8 radianos por segundo vezes 2 segundos. Então isso dá 16 radianos. Beleza? 16 radianos dá aproximadamente 916 graus. Lembra que... Professor, como que eu converto isso? Lembra que 2π radiano equivale a 360 graus. Ou seja, x em radiano é igual... Vamos colocar uma letra qualquer que é... X em radiano equivale a... 16 radiano equivale a x graus, beleza? Então você faz a regrinha de 3 e manda bala e toca o barco. Então eu fiz a regrinha de 3 ali, isso dá aproximadamente 916 graus, que dá 2 voltas e meia. Se eu quisesse falar em voltas. Revoluções, no caso que às vezes os livros falam. Aí a letra B. A letra B ele diz assim, ó. Vai existir uma aceleração, a taxa de aceleração está ali, e quantas RPM ele vai descrever? Vamos pensar comigo. Para eu saber a nova velocidade angular, já que vai existir aceleração, eu vou pegar a equação que está no slide anterior, ômega 0 mais alfa t. Ômega 0 é a velocidade que ele estava, que era os 8 radianos por segundo, mais alfa, que é 3,5 vezes o tempo. O tempo ele falou depois de 3 segundos. Então, o ômega agora, que é a velocidade angular, em 3 segundos vai ser 18,5 radianos por segundo. Beleza? Só que ele pediu em RPM, em rotações por minuto. O que eu faço? Muito fácil. Você lembra que para passar isso aqui de RPM para radianos, você multiplicou por 2π e dividiu por 60? Para fazer o inverso, é o inverso disso. Então você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar por 60 e dividir por 2π. Feito isso, eu vejo que isso aqui dá aproximadamente 177 RPM. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai obter relações entre as grandezas
rotacionais e translacionais. Pessoal, imagine um corpo qualquer com uma geometria de formato genérico aí, tá ali marcado, e eu tenho o centro de massa dela. Aí eu vou descrever ela no plano bidimensional para vocês conseguirem ver. Então eu vou colocar o eixo X ali e o eixo Y ali. Imagine um ponto P que eu marquei, que tem um vetor posição que eu chamei de R. Beleza? Então imagine que num certo intervalo de tempo, esse cara comece a girar e esse ponto P vai parar num ponto ali em cima, naquela posição ali em cima. Concorda comigo que especificamente, aquele ponto P vai estar descrevendo um semiarco ali, que eu vou chamar de S? O que eu posso dizer a respeito daquele S? A gente sabe que o perímetro de uma circunferência completa é 2πr. Aquele 2π não está ali por acaso, aquele 2π significa a varredura angular total da circunferência. Então aquele ali é 2π radiano, pessoal, que às vezes vocês não prestam atenção ou nunca viram isso. Aí o que acontece? Aquele 2πr, ele pode ser dado agora para o semicírculo não como 2π, mas como comprimento daquele arco θ ali. Então eu substituo no lugar de 2π o arco, vezes o raio. Então vai ficar o seguinte, ó. O que é a velocidade? A velocidade translacional, é a variação da posição em função do tempo. A gente chama isso de velocidade, no caso da rotação, de velocidade tangencial. Então a velocidade tangencial vai ser a taxa de deslocamento daquele ponto P em função do tempo, ou seja, ds/dt. ds vai ficar ddt. E o que é o S? O S a gente acabou de ver aqui em cima, que é o comprimento do semicírculo. Então venho aqui e substituo ele, que é θr. O que acontece? Quando eu for derivar, eu tenho que ver o que é constante. O raio ali é constante, a distância da origem até o ponto que eu estou considerando é constante. Então ele vem para fora da integral, fica dθ dt. O que é dθ dt? A gente acabou de ver no slide anterior que isso aqui é a velocidade angular, ômega. Então fica para mim agora uma relação entre a velocidade tangencial e a velocidade angular. Tá? Só que tem uma coisa que tem que comentar. Essa velocidade tangencial, pessoal, ela depende do ponto que eu estou considerando. Ou seja, depende da distância do centro de massa, ou no caso onde tiver o eixo de rotação, até o ponto. Se o ponto estiver mais próximo ou mais distante, vai mudar o valor do R aqui e, consequentemente, vai mudar o valor dessa velocidade tangencial. Tá? Já ômega, esse independe, é constante para todos os pontos que formam o sistema de partícula ou o corpo rígido. Beleza? E a relação entre as acelerações? Eu tenho agora uma nova aceleração, que é a aceleração tangencial. O que você acha que é a aceleração tangencial? É a derivada da velocidade tangencial pelo tempo. Então é só pegar e derivar esse troço aqui. Então vai ficar R vezes ômega, então eu peguei a equação ali, vou derivar de novo, o raio é constante, ó, ele sai para fora, vem aqui para frente, que é a distância da origem até o ponto, vai ficar d ômega dt. A gente acabou de ver que d ômega dt é a aceleração angular, que é o alfa. Beleza? Então tá aqui, ó, a aceleração tangencial é igual à distância do ponto vezes o alfa aí. De novo, a mesma coisa. A aceleração angular ela é constante para todos os pontos do corpo, ou do sistema de partícula, e a aceleração tangencial depende da distância em que eu estou considerando ali. Então fica como exemplo esse aqui. Pessoal, você já se perguntou, a Terra está em rotação, você já se perguntou qual é a velocidade média que os corpos na superfície da Terra têm? Então é muito fácil a gente fazer essa conta, fica aí como curiosidade para vocês fazerem. Assuma que o raio da Terra tem mais ou menos 6.300 km e a rotação da Terra leva 24 horas. Aí eu pergunto para você o seguinte: determine a velocidade tangencial em um ponto aqui na superfície, tá? Você vai ver um valor absurdo aí de milhares de quilômetros por hora. Tranquilo? Pessoal, então essa é a aula que eu fiquei devendo sobre rotações e a gente começa o retorno na semana que vem. Forte abraço.